programa de hoje vai relembrar os 50 anos da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Vai acompanhar as comemorações realizadas na Câmara Municipal de São Paulo. E vai trazer um relato sobre os 40 anos da história da greve de 1978. Confira. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo organizou nesse último dia 29 de agosto uma série de atividades que homenageiam Paulo Freire. Entre elas, a comemoração dos 50 anos da Pedagogia do Oprimido, um dos principais livros do educador, de 1968. A sensação que dá é que o meu pai, até hoje, é falado, é discutido, é estudado, é praticado, né? Isso que mais me emocionou nesse encontro de hoje. Esse engajamento das pessoas, essa vivência das pessoas com a pedagogia do oprimido, né? Que nós estamos celebrando os 50 anos. Desde a instituição da Escola do Parlamento, em 2011, vem se preocupando com a educação para a cidadania. Então, esse é um ponto importante para nós na escola. E dentro dessa discussão, nós entendemos que é fundamental a importância de Paulo Freire. Paulo Freire contribuiu imensamente para a educação, para a cidadania, do cidadão, da cidadã. Durante o evento, vários participantes fizeram referência à reforma do ensino médio, criticando o seu conteúdo e a forma como ela é apresentada. E para apertar o torniquete das escolas, nada melhor do que criar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que aliás é estranhíssimo, até no título. A Base Nacional Comum, se é nacional, já é comum. Tá bom. A Base Nacional Comum Curricular é um ridículo. Okay? Essa Base Nacional Comum Curricular, o Banco Itaú e a Fundação Lehman financiou uma pesquisa antes de se fazer. Foram entrevistados 100 educadores do país. Aí a pessoa que veio me entrevistar começou a me perguntar sobre a necessidade dessa porcaria. Desculpe a expressão. Tá. Aí eu tive que dizer que isso é absolutamente desnecessário. Ainda que eu tenha brigado muito com o Daniel Cara na época da elaboração do Plano Nacional de Educação, que prevê uma Base Nacional Comum Curricular, e que eu sou contra, absolutamente contra. E por que eu era contra? A moça me olhava, cada resposta que eu ia dando para as perguntas que ela tinha para me fazer, ela me olhava e dizia assim: mas é o contrário do que todo mundo diz. Digo, mas é porque você tem entrevistado as pessoas erradas. Quer dizer, mas como a Fundação Lehman definiu quem seria entrevistado. Tá. Então você tem aí, tá, uma coisa que é um torniquete na ação do professor. E, portanto, a autonomia relativa que nos permitiria escapar um pouco da ideologia da escola sem partido, a BNCC vem para acabar. Atualmente nós nos deparamos com um quadro de educação que nos remete ao momento, à época da ditadura, né? Então, a própria questão da reforma do ensino médio tem trazido aí o debate sobre a questão das disciplinas, de sociologia, de filosofia, enfim, né, artes. E a gente tem uma nova edição, na realidade, do que foi pautado no período da ditadura, e isto vem de diferentes formas, né? Então, a questão da reforma do ensino médio é uma delas, que a gente percebe que é a tentativa de perpetuar esse silêncio através dos jovens, das futuras gerações, a partir de uma perspectiva formativa, né, que terá impacto para décadas. Primeiro, reformas não se implantam, não se transplantam. As reformas têm que nascer consensuadamente, não é? Que legitimidade política tem um governo como este, por exemplo, para falar de base nacional comum curricular? Essa é uma questão, com 3%, quando a base tem que ser a base da nação, que projeto de nação a gente quer construir.
Hoje nós vamos contar a história da greve de 78, que completa 40 anos. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é a Eiko, que foi a primeira presidente mulher da POSP. Eiko, conta um pouco para a gente como é que estava o momento político naquela época dos anos 70. Nos anos 70, o Brasil vivia uma das piores fases da ditadura. E em 1975, teve um fato clamoroso, gravíssimo, que foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Na mesma época, estava começando a ocorrer movimentos contra a carestia, movimentos operários também tentando entrar em greve, né? E tinha muita coisa acontecendo nessa época. Os estudantes, por exemplo, queriam reorganizar a UNE. O Erasmão, como era conhecido, ele chegou a colocar na rua mais de 20 mil policiais para impedir uma reunião dos estudantes, para refundar a UNE. Então, nesse ambiente, que os professores, com medo, estavam começando a se reunir para discutir os problemas do ensino, que era a falta de verbas, a deterioração das escolas, principalmente da periferia, né? E daí, o estopim para organizar mais os professores foi o lançamento do Verdão, como é conhecido, os guias curriculares que foram lançados em 1974. Então, esse guias curricular chamado Verdão, ele subtraía dos professores a capacidade, a autoridade do professor organizar o seu planejamento, decidir o que era melhor para os seus alunos. E isso acabou, quer dizer, já vinha pronto. O que é para ser dado em cada série, cada coisa, assim, muito dividido. Isso está acontecendo outra vez, porque o governo federal agora parece que também está querendo fazer uma reforma, está querendo colocar um cabresto outra vez na cabeça dos professores. Então a gente começou a discutir isso. As reuniões começaram a ser uma espécie assim de uma rebelião contra a situação das escolas. E como vocês se organizaram para as primeiras manifestações e passeatas? O Estatuto do Magistério não existia, né? Existia um que era muito ruim, não sei o que e tal, então a gente queria um Estatuto do Magistério feito pelos professores, que os professores tivessem sido ouvidos para fazer. Nós começamos a reunir ou em salões paroquiais, ou também reunir em cursinhos particulares. Um dos lugares assim que a gente mais usou foi o Grêmio Politécnico, que era um cursinho mantido pelos alunos da Poli, né? Também teve outras escolas particulares que também cediam espaço para eles se reunir, certo? E daí esse grupo foi se tornando cada vez maior. Agora, para chamar para as reuniões, a gente organizava assim, fazia filipetas pequenininhas, assim, com papel sulfite mimeografado. Em outubro de 1977, os professores entregaram uma lista de reivindicações ao secretário de Educação. O governo mudou em janeiro e não foram atendidos. Por contatos políticos que muitos professores que militavam tinham na Câmara Municipal, nós conseguimos que a Câmara cedesse o Salão Nobre para fazer a Assembleia. Essa Assembleia foi num sábado e que decretou a greve a Assembleia foi no dia 19 de agosto, foi um sábado, e a greve começaria na segunda-feira. A greve durou 24 dias. A greve acabou, tal coisa, porque foi esvaziando também, porque também teve promessa, teve uma negociação, que o intermediário da negociação foi o Dom Evaristo Arnes. A grande vitória foi justamente o fortalecimento da categoria falar que nós existimos, somos capazes de fazer greve, né? Somos capazes de reivindicar nossos direitos. Isso foi muito importante. Outra coisa foi fazer aparecer uma minuta do Estatuto do Magistério e a gente poder interferir na elaboração de um novo estatuto. Educação na TV fica por aqui e até a próxima semana.